eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um casal Noel. Aqui nós temos o casalzinho. Nós vamos começar pela roupa dela, pelo vestido dela. Aqui eu tenho um pano de sacaria e ele tá fixado numa tábua onde eu coloquei cola permanente. Pincel número 6 aparado. Eu vou preencher aqui, olha, a manga, aqui a parte de cima do vestido e aqui a saia do vestido. E eu vou preencher com vermelho escarlate. Não se preocupe aqui que, olha, o risco vai aparecer. Olha, eu preenchi o sapatinho também de vermelho. Agora nós vamos trabalhar com o preto para fazermos uma sombra. E eu vou pegar uma pinceladinha e vou colocar aqui no pratinho, porque a gente trabalha com muito pouca tinta no pincel. Então, ó, tiro, tá? O excesso. Agora, eu vou começar aqui pelo sapatinho, colocando as sombras. Esse pezinho aqui tá por trás daquele. Então, na divisão, o escuro vai pra cima do pezinho que tá atrás. E aqui a gente tem o frufru ali, o branquinho, o arminho. Então, vai ter um pouquinho de sombra, olha, toda aquela área. Nesse sapatinho, eu vou colocar a sombra aqui, ó, embaixo da parte do arminho ali, da parte branca. Só assim. Você viu que aqui ficou uma divisão, pra cá tá escuro e pra lá não. Agora, aqui a gente tem também um espaço onde o vestido, o vermelho, tá por trás dessa área aqui. Então, toda essa beiradinha aqui, olha, eu vou colocar assim uma sujeirinha de preto. Só um pouco, mas que fique bem fortinho na borda do branco. E vá sumindo assim, olha, pra cima. Não pode levar muito, tá? Porque senão vai ficar muito... O preto, ele é muito forte. Chegando aqui, repare que o vestido dela, a barriga aqui, a perna do Papai Noel tá na frente. Então, o vestido dela também vai ficar escurinho. Nós estamos aplicando as sombras nas áreas do vestido. Aqui também um pouquinho. Aqui, você viu que isso aqui é a barriga e o peito aqui do Papai Noel. Nós temos aqui o peito da vovozinha aqui, ó. Então, eu vou pôr uma sombra por baixo. Você tem o risco e daí você põe um pouco de sombra assim. Vai sumindo. Não coloque só uma linha, tá? Aqui vou finalizar, vai ficar escurinho esse cantinho. Aqui vai ficar escurinho. Aqui nesse cantinho, eu não vou colocar escuro nesse pedaço, porque aqui é o peito dela. Então, vai ficar um pouquinho, a gente quer que fique alto, que dê volume. Então, eu vou colocar a sombra aqui em cima. E venho finalizando aqui, ó. Não vou colocar nessa área. Aqui, o cinto tá na frente do vestido, então em volta do cinto também vai um pouquinho do escuro. Você viu que eu nem tenho pegado mais tinta lá? Eu tô usando a tinta que eu tenho no pincel, só um pouquinho. Aqui a gente tem a parte da manga, olha, bem naquele cantinho ali, onde termina o cinto. A parte da manga tá por cima da saia. Então, é aqui na saia que vai ficar sombreadinho. Essa parte aqui é gordinha assim, por causa do peito dela que tá aqui. E essa parte tá por cima da manga. Então, põe uma tinta bem na linha e vou esfumaçar essa tinta pra cima da manga.
Aqui a manga está por baixo também, então vai um pouquinho do escuro. Aqui a gente tem uma linha, só vou puxar, você viu? Só puxei assim um pouquinho de tinta. E aqui também vou deixar um pouquinho mais escuro. Olha, aquela pinceladinha que eu coloquei ali ainda tá quase inteira. Eu vou puxando a tinta assim de pouquinho. E assim a gente vai definindo o vestido dela. A saia dela aqui, tá? Você viu que o cinto tá apertando ali a barriga? Então, eu vou puxar, ó, uma linha, duas. Isso vai fazer como se fosse um franzidinho. Ó, não precisa nem ir muito, não precisa mais que isso. Vou pôr um pedacinho aqui também, vamos supor que lá atrás esteja franzido. Então, a parte do vermelho aqui nós concluímos. Agora, nós vamos fazer a parte vermelha da roupa dele. Então, com o vermelho escarlate, agora nós vamos preencher a calça dele. Essa parte aqui, ó, da blusa. Essa parte aqui também da blusa. Aqui, ó, a manga. E aqui atrás o chapéu. Eu vou preencher o meu e mostro pra você. Agora que nós já preenchemos, eu preenchi o gorro ali da Mamãe Noel também, que eu tinha deixado. Então, olha, eu vou aproveitar ainda aquela pinceladinha de preto. Pego um pouquinho, puxo ali no pratinho, tiro o excesso. Vamos começar fazendo aqui o sombreado na touca dele. Toda essa área que tá por trás aqui, olha, a gente deixa escurinho. No meio tem um puxadinho assim, que é como se fosse uma dobra. Aqui no chapéu dela, eu só vou colocar um pouquinho de escurinho aqui embaixo do pompom. Pronto, só um pouquinho, um espaço muito pequeno ali. Agora, vamos fazer aqui a manga dele. Você viu que aqui, olha, duas linhas. Eu coloco um pouquinho de tinta e dou uma esfumaçada, mas pode ficar só a linha mesmo. Aqui toda essa parte em volta da barba, você viu que eu fiz bem direitinho? A gente vai passar assim o pincelzinho sujo, para ficar um pouquinho mais escuro. Olha, o pincel não tem praticamente nada de tinta, é muito pouco, eu insisto com isso. Porque se você colocar muito, fica preto, o espaço é pequeno. Ó, fiz um sombreadinho bem de leve. Agora aqui a gente tem um risco, né? Tem uma linha que separa o braço do corpo. O braço tá na frente do corpo. Então, esse preto vai ser esfumaçado pro lado esquerdo. Olha, sempre a parte que tá por trás é que vai levar a sombra. Pronto, aqui. Aqui essa parte da manga também está por trás. Então, um pouquinho de sombra. Na verdade, o que faz o trabalho ficar com relevo, parecendo assim, tridimensional, são as sombras e as luzes. Então, é muito importante que você aprenda a identificar onde vai a sombra. E a dica é sempre na parte que está por trás. Olha, aqui o cinto tá na frente do blusão, então o blusão vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui um pouquinho. Aqui, você viu o detalhe? Aqui, ó, o peito do Papai Noel tá na frente da Mamãe Noel. Então, aqui não vai sombra, aqui tem que ficar clarinha. Aqui vai. Aqui a gente tem uma linhazinha escura. Olha, tá vendo ali? Só mesmo coloquei um pouquinho de preto. E aqui, toda essa área, vou sombrear também, porque está por trás.
a gente vai fazendo a sombra e a figura já vai aparecendo, já vai saltando. É muito lindo isso. Eu amo. A calça dele, ela tá por cima do vestido dela, mas aqui a gente tem uma dobrinha, ó. Então, eu vou colocar, para dar volume, eu vou colocar um pouquinho de escuro para baixo. Essa área aqui vai um pouquinho de escuro também. Você viu que todo lugar que tem esse branquinho, frufruzinho aqui, ele tá por cima. Então, as partes vermelhas vão ter que levar um pouquinho de sombra. Aqui, olha, o saco de presente tá na frente da perna dele. Então, esse cantinho aqui também vai ficar assim escurinho. Bom, os vermelhos terminaram. Enquanto seca, pra gente poder fazer o branco, que se eu fizer o branco agora, vai sujar ali porque a tinta tá molhada. Então, nós vamos fazer as carinhas. Nós vamos começar pelo rostinho dela. Tenho aqui salmão bebê. Você pode fazer com amarelo pele também, tá? Olha, eu vou preencher. Aqui, ó, boca, nariz, pode preencher. Só não esfregue muito para não sair o risco, para não desmanchar. Se você passar a tinta bem de leve e não muita tinta, apenas o suficiente para cobrir a superfície do pano, não vai sumir. Pegue pouquinha tinta e vai espalhando bem devagar. Preserva a área do olho, que fica mais fácil depois de achar ele. Pronto, bem espalhadinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro um pouquinho do vermelho vivo. É muito pouquinho, ainda tirei o excesso lá no pratinho. Aqui, ó, bem no meio da bochecha dela. Eu coloco a tinta e vou trabalhando assim, ó, de forma circular, sem tirar o pincel do pano. Olha, já fiz as bochechinhas bem rosadas, certo? Eu já vou colocar também um pouquinho aqui, ó, no nariz. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um número 2, aparadinho, tá bem gasto, tá bem gostoso de fazer isso aqui. E eu vou usar o Jatobá para fazer. Primeiro, vou colocar aqui, ó, uma sombra. É uma apertadinha de pincel aqui, ó, dentro da orelha, tá? Segundo, aqui, ó. Isso aqui é o cabelo dela, tá? Então, na base do cabelo, eu vou até colocar uns pontinhos para tirar o excesso de tinta. E daí eu vou diluindo essa tinta para cima do salmão bebê. Olha, vai ficar uma sombra na base do cabelo dela. Agora, aqui, ó, o nariz é tipo uma bolinha. Então, aqui atrás do nariz, é pro lado direito. Você coloca um pouquinho de tinta bem em cima do risco. Em cima do risco e esfumaceia pra fora. E agora, mais um pouquinho e vou colocar aqui, ó, na base do olho. Tô trabalhando com muito pouca tinta. Olha, na base do olho. Também dá uma esfumaçadinha assim pra fora. Aqui eu tenho uma linha, olha, do nariz. Acima da linha do nariz, entre as duas sobrancelhas, eu vou pôr duas linhazinhas que são ruguinhas, ó. Duas maiores, encostei o pincel aqui nesse pedacinho aqui que faz a ponta do nariz.
Você viu que aqui ela tem um vinco mais forte? Você viu que fica um pouquinho mais forte. Põe a tinta em cima desse vinco, não precisa esfumaçar para lugar nenhum. Pode deixar assim. E do lado de cá, não precisa fazer muito grande, é um pouco menor o risquinho. Ó, um pouquinho de sombra ali. Pra fazer cara de velhinha. Aqui a orelha, ela passa um pouquinho aqui, ó, na frente do rosto. E eu já vou aproveitar e vou fazer um sombreado aqui, ó, puxando o pincel com um pouquinho de tinta, toda a volta. Vai colocando a tinta assim bem em cima do risco, tá? Pra você não se perder. Olha, não é pra ficar aquele contorno pesadão. Você põe a tinta e limpa o pincel de leve pra dentro. Agora pro olho eu vou usar o branco, o preto e o azul celeste. Nós vamos começar com a cor branca. Então, no pincel 0, você viu que tem 3 partes no olho. A parte maior é a parte branca. O olho e o rostinho desse casalzinho eu vou fazer meio caricato, que é mais fácil de pintar. Olha, branco, meio curvo ali em cima. Aí agora vai a cor que você quiser, o azul, ou verde, ou caramelo, a cor do olho. É a segunda parte aqui, ó, segunda divisão. Sempre os 2 olhos são iguais, tá? Na mesma direção, na mesma sequência de cor. E a terceira cor é o preto, que é o último espaço e o menorzinho. Quando tô fazendo essa parte, essa última parte, eu já aproveito, olha, já faço aqui o contorno entre o branco e o azul. E já vou fazer aqui, ó, um contorninho também do lado de fora do branco. Se você, nessa parte que é bem delicada, se fizer algum borrãozinho, você pode esperar secar e depois passa outra tinta por cima. Aí você corrige. Olha, a parte de baixo, tô acentuando com um pouquinho do preto também. E eu vou puxar alguns cílios, mas por favor, faça isso assim de forma bem delicada, bem pequenininho. Não faça aquele cílio de boneca bruxa, bem grandão. Tá? Não precisa colocar cheio aqui. Gosto de colocar um pontinho branco, geralmente entre o preto e o azul. Ficou grande meu pontinho, então eu vou pegar um pouquinho do preto, vou só encostar o pincel para diminuir um pouco, senão fica muito arregalado. Vou pegar uma pinceladinha, olha, vermelho vivo, uma pinceladinha. E vou colocar aqui, ó, na boca dela. Que também é só uma linha um pouquinho mais gordinha aqui, ó. Eu vou fazer um acabamento em toda essa parte agora com o jatobá, tá? Aqui, ó, orelhinha, acentuando.
acentuando aqui a contorno, a linha do contorno do nariz. Você viu que aqui eu fiz dei uma pincelada um pouquinho mais gorda, seria o buraquinho do nariz, a narina. Aqui o cantinho da boca. E bem de leve, a gente pode contornar essa boca. A boca é assim meio tortinha mesmo, porque tá meio de perfil, tá? Olha. Ainda vou pegar um pouquinho do preto aqui, ó. Sujei o pincel no preto para acentuar a cor aqui da narina. Se você ficar com medo, não precisa colocar, tá? Só com jatobá você já consegue fazer esse efeito. Passou um pouquinho ali, então eu vou tirar, você viu? Só colocando um pouquinho de tinta da cor que a gente pintou a base sempre. Tô diminuindo aqui, olha lá, ó, já consegui. Volto para o pincelzinho número 2. Com o branco, já vou colocar a sobrancelha dela. Ó, pego tinta e vou apertando o pincel. Vou deixar bem branquinho e grossinha, não vou deixar fininha. Agora, nós vamos fazer o rostinho dele. Da mesma forma, primeiro vou preencher com o salmão bebê. Preservo o olho, posso passar em cima do nariz, da sobrancelha. Vou colocar um pouquinho dentro na boca também, já. Olha, você viu? Nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Primeiro, aquela pontinha de vermelho vivo para as bochechas. Bochechinha de lá e bochechinha de cá. Depois, um pouquinho no nariz, na bolinha do nariz. Aí, lavamos o pincel. Pegamos um pouquinho do jatobá. Vamos colocar aqui, ó, toda essa área embaixo do chapéu. Aqui no cantinho, embaixo do olho, aqui no final do olho, ó, você pode puxar assim, pode fazer 3 risquinhos, que são ruguinhas. Aqui, você viu que lá nós colocamos a sombra pra cá, o nariz tá virado pra cá, aqui o nariz tá virado pra lá, então a sombra vai do lado esquerdo. Que o nariz está projetando sombra no rosto, daquele lado. Esse lado aqui eu vou colocar uma pontinha também aqui, só de jatobá. E as ruguinhas, ó, entre as sobrancelhas, uma ruguinha, aqui mais para baixo mais uma. Aqui no nariz, mais uma. Aqui eu preenchi a boca com salmão bebê. Eu vou pôr bem no meio do lábio, aqui, ó. Tem a parte do fundo, dentro da boca, e tem a parte do lábio. Aqui bem no meio eu vou colocar um pouquinho desse rosado. E agora eu vou sujar o pincel com um pouquinho do preto, eu vou preencher esse triângulo aqui, ó. Olha, aqui embaixo fica curvo por causa do lábio. Vou puxar esse escurinho um pouquinho mais para baixo e vou escurecer os ladinhos do lábio. Ó, tudo preenchido, fiz o triângulo ali com preto, puxei um pouquinho e depois volto puxando o preto para cima do lábio. Fica bem discreto e fica cor de rosinha.
Se você quiser, pode iluminar um pouquinho, bem no meio. Ó, pouquinho do salmão bebê, mas muito pouco, porque o espaço, pelo menos o meu espaço aqui é bem pequeno. O olho dele eu vou fazer da mesma forma. Aqui já fiz o olho, preenchi o olho dele. Eu vou colocar o ponto de luz entre o preto e o azul e vou dar uma pinceladinha em cima do azul. Olha, uma pinceladinha de branco. Vou colocar no olho dela também. Dá um brilho legal. E agora com o jatobá eu vou fazer o acabamento aqui. Mesma coisa, ó, o nariz. A gente faz aqui o contorno. Tá por cima do bigode. Aqui embaixo do olho eu vou acentuar as ruguinhas. Do lado de lá nem precisa. Aqui a gente tem a sobrancelha e eu vou colocar um pouquinho, olha, embaixo. Na linha de baixo. Preparando o espaço para colocar o branco ali em cima. Na sobrancelha dela também, olha, eu vou fazer embaixo para poder separar um pouco mais, vai acentuar um pouco mais a sombra. E vou puxar aqui a ruguinha dela que eu esqueci. Ó, uma ruguinha reta, uma ruguinha pra cima. Ela tá bem velhinha. Pincelzinho 2. Já vou colocar aqui o branco. Aí você não cubra essa linha de jatobá que a gente colocou ali embaixo, tá? Prontinha essa parte. Nesse intervalo de tempo, os vermelhos já estão quase secos. Então, nós vamos começar fazendo essas partes aqui da touca. Olha, essa parte aqui que tem o cabelinho dela, a touquinha e o frufru. Nós vamos fazer assim, nós vamos começar aqui pelo cabelinho dela. Eu vou pedir para você fazer uma misturinha de branco com o preto. Você vai ter um cinza, que seja um cinza assim, olha, mais escurinho. Porque o espaço é bem pequeno, você nem precisa usar o cinza mesmo. Olha, eu vou preencher. Aí você tem o risco para olhar qual o sentido das pinceladas que nós vamos dar agora. Nós vamos trabalhar com o branco. E a princípio eu vou fazer assim, olha, eu vou colocar algumas pinceladinhas de branco só para dar uma clareada aqui nesse meio. Agora eu vou pegar o pincel 0 e vou fazendo o movimento. Não coloque a tinta no começo e puxe, coloque a tinta no meio, olha. Puxa o pincel para lá e puxo para cá. Desse jeito, ali vai ficar escurinho e a borda aqui também vai ficar escurinha. Olha, coloco a tinta no meio, puxo, espalho essa tinta para lá, para cima e para baixo. Aqui, olha, coloquei 2 pinceladinhas. Puxo para lá e puxo para cá. Pinceladinha gorda, tá? De tinta, olha, bem gordinha. Aqui eu vou começar a fazer o contrário. Aqui eu tava fazendo assim, agora eu tô fazendo assim. Coloca a pinceladinha no meio e puxa para os 2 lados. Aqui no meio a gente pode até desmanchar um pouquinho, mas é preciso que fique essas linhas nas bordas para mostrar que o cabelinho tá preso. Pronto, cabelinho. Agora nós vamos preencher de branco essa área aqui e o pomponzinho.
Peguei o azul inverno. Eu tô usando o pincel número 6. Vou tirar o excesso de tinta, olha, no pratinho. E vou fazer uma mancha na volta. Ó, deixei um espaço. Deixei um espaço aqui branco, mas toda a volta, em cima do risco, eu fiz uma manchinha. Olha aqui, ó, o risco. Então, eu vou só batendo o pincel de levezinho no contorno, em cima do branco. Pouquíssima tinta no pincel, o suficiente para fazer um contorninho. Aqui, a parte da gola tá na frente, então eu vou deixar um pouquinho mais escuro, ó, no cantinho ali. Aqui a mesma coisa. Aqui a testa dela tá na frente, então eu vou deixar mais escuro. E aqui a gola tá na frente, eu vou deixar mais escuro. O dele é a mesma coisa. Eu vou colocar, ó, batendinho, não é pra fazer linha reta, isso daqui é tudo gordinho. Só encostando o pincel e fazendo uma leve pressão na borda. Aqui a gente tem, aqui o pompom, o cabelo dele. Então, a gente deixa essa parte aqui, ó, tô apertando um pouquinho mais o pincel para ficar um pouquinho mais escuro o tom do azul. Bem no meio, assim, ó, você pode até dar uma pinceladinha, tá vendo? Aqui tem mais espaço, então pode fazer isso. Esse pedacinho ali, ó, quero fazer cabelo, então deixei o branco, tá? A gente já vai trabalhar isso. Aqui no pompom, eu vou colocar no contorninho e um pouquinho assim, ó, mas você não pode fazer uma linha, você tem que ir batendo o pincel, ele tem que esfumaçar para os dois lados, meio circular, ó. Viu que aqui ficou mais clarinho. Nós vamos terminar essa parte aqui. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou preencher com o branco, fazer as sombras com azul. Aqui, ó, pertinho do rosto dela vai ficar sombreado, tá? Depois, onde tem risquinho, a gente põe pra trás. Olha, terminei aqui. Agora, nós vamos preencher os cintos. Primeiro, o cinto dela. Olha, eu vou preencher de preto o espaço da esquerda, dentro da fivela, tem um quadradinho. Depois aqui, olha, a gente tem a beiradinha aqui que virou. Então, eu vou preencher tudo de preto. Vou pôr um pouquinho de branco no pincel. E daí, aqui, ó. Aqui, você vai subindo com essa linha. Ao invés de fechar aqui, você fecha lá em cima. Olha, vai subindo e fecha ali em cima. Depois vira o pincel e põe um pouquinho de luz pro lado de cá. Então, aqui vai ficar mais clarinho, ó. Pode colocar um pouquinho de luz aqui, ó, no meio, assim, só uma sujeirinha de branco, olha, dos dois lados. Você pode fazer isso. Se quiser, como eu vou fazer aqui com o pincel zero, só acertar aqui os detalhes, as pontinhas. Aqui tem que ficar retinho. Isso.
O cinto dela tem aqui uns furinhos. Ó, a gente pode colocar com pincel 0. O cinto dele, você vai fazer a mesma coisa com o preto, só que aqui tem um detalhezinho o pino aqui do cinto. Olha, você tem que tomar cuidado para não preencher, porque ele é amarelo. É dourado, nós vamos fazer dourado. Aqui a gente tem o espaço onde acaba a ponta do cinto. Eu vou preencher aqui e já com o branco já faço essa divisão. Aqui, ó. Você só coloque branco assim o suficiente para deixar marcado, só não deixa a linha, tá? Você tem que dar uma esfumaçada nessa tinta, olha só. E aqui eu vou fazer com o fundinho do pincel. Mais um furo, mais um furo e mais um furo, ó, 3 furos. Vou consertar aqui também a linha, para deixar bem certinho. Esperamos secar um pouquinho o preto pra gente colocar o amarelo. Então, enquanto isso, nós vamos trabalhar a barba dele, que você vai encher barba e bigode de branco. Você já encontra esse risco disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!